sejam muito bem-vindos. Este é o 5º episódio da 6ª temporada do Podjor FC, uma parceria da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, em parceria com o curso de jornalismo da ESPM aqui em São Paulo. Eu sou o Vander Felipe. Para dividir comigo essa apresentação, estou aqui ao lado do meu amigo Nicolas Dias, estudante do 3º semestre do curso de jornalismo. Seja bem-vindo, obrigado, Vander, muito estar prazer. aqui com você. E hoje os convidados são os jornalistas Arnaldo e Tironi. Arnaldo tem uma longa trajetória na imprensa esportiva, com passagens por veículos como Placar, Folha, Estadão, Sport TV e ESPN. Já Eduardo Tironi também construiu uma carreira sólida no jornalismo, tendo trabalhado no Notícias Populares, assim como Arnaldo, ESPN e Lance. Juntos, hoje eles comandam o canal Arnaldo e Tironi, onde comentam notícias do futebol brasileiro e principalmente do São Paulo Futebol Clube. Arnaldo e Tironi, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Prazer é nosso. Muito obrigado. Tá ensaiado, hein? Uma honra. Exatamente. Muito Estamos bem. à disposição, sem filtros, né, Tironi? Sem filtros. É bom, vou falar um pouco de você hoje. Que legal. E é raro ter os dois juntos num podcast, né? Então, um prazer. Aumenta ainda mais nossa responsabilidade aqui com vocês. A gente passa 20 horas juntos, mas umas 4 a gente não passa junto, agora vamos passar um pouquinho mais. Essas outras 4 é pelo WhatsApp. É conversando. isso. Basicamente é isso. É isso aí. Bom, queria saber como que começou essa história aí. Como que começou a paixão de vocês pelo jornalismo, pelo time que vocês torcem, né? Como que começou lá o início de carreira de vocês? Bom, pelo time sempre começa antes, né? Antes de tudo, né? Mas eu lembro fizemos faculdade juntos, fizemos a PUC Jornalismo. Já tínhamos no primeiro ano, acho que o primeiro trabalho de faculdade que a gente fez foi juntos. Foi um fiasco, por sinal. Um fiasco, né? Então a gente. E é engraçado, né? Porque hoje a gente trabalha juntos, mas aquele primeiro trabalho em grupo não deu muito certo. Eu lembro que a gente tirou nota 7 e todos os outros trabalhos da classe tiraram nota 10. Então a gente já começou abaixo. Eu achei que 7 era uma boa. E a gente também, lá na faculdade, a gente jogava bola, já ia em jogos do São Paulo. Eles tinham uma banda que veio tocar no festival da ESPM. Tocamos na festa do Lúcio, Exatamente. aqui. Eu não tocava nada, eu só ia na carona com eles. Mas então essa parceria começou desde a faculdade. E daí, né, Tironi? Coincidentemente, foi via faculdade que a gente recebeu a primeira oferta de trabalho e a gente foi trabalhar no mesmo local. Aliás, tivemos a carteira de trabalho assinada com a mesma data. Carimbada no mesmo dia. Começamos a trabalhar no mesmo dia. Exato, foi Notícias Populares, a gente veio partindo da faculdade, um professor, sei lá, ia com a nossa cara, falou, tem vaga lá, nós fomos lá e acabamos entrando. Eu fiquei bastante tempo no MP, o Arnaldo saiu, foi para a Folha em seguida, Vladir Nader, nosso professor. E, bom, fazer jornalismo eu decidi meio no meio do caminho ali, quando eu estava no 2º grau. Achava que eu gostava bastante de ler e tudo mais, gostava muito de notícia, tal, gostava de jornal e tal. Eu falei, acho que é isso aí. E aí decidi, mas pelo jornalismo esportivo, na verdade, demorei um pouco para decidir, assim. Eu não sabia bem o que eu queria e tal. Aí a hora que eu entrei, aí foi. Aí fiquei e achei legal, fiz até outras coisas também, mas acabei ficando. Eu também, na verdade, quando prestei jornalismo, eu prestei ao mesmo tempo história, direito, cinema, tipo... E aí, eu fui indo para o jornalismo, mas eu prestei já pensando, se eu entrasse em jornalismo, se eu quisesse seguir, possivelmente em fazer esporte. E nessa primeira oportunidade que a gente teve para trabalhar lá no NP foi na editoria de esportes. É verdade que no NP você entrava e trabalhava com tudo. Nosso Antônio Rocha Filho está aqui para comprovar. Fazia um pouco de tudo. A gente era preferencialmente editoria de esportes, mas a gente acabava fazendo um pouco de tudo, nos plantões e tudo mais. Foi uma baita escola para a gente, foi muito importante. Que bacana. E vocês passaram por tantos grandes veículos aí de jornalismo esportivo e hoje vocês comandam um canal no YouTube, que é o canal Arnaldo e Tironi, onde vocês comentam principalmente sobre o São Paulo. E é um movimento que vem acontecendo bastante nas redes sociais, que é jornalistas terem esse conteúdo segmentado para algum time. Como vocês veem esse movimento e o que levou vocês a criar um canal para falar do São Paulo? Quer começar? Bom, na verdade foi assim, né? A gente trabalhava juntos de novo, né? Na ESPN, e aí teve uma super reformulação na ESPN e a gente saiu no mesmo dia. No mesmo dia saiu todo o comando editorial lá de jornalismo, saiu, e eu e o Arnaldo saímos juntos, né? Ele era
chefe da redação, eu era editor executivo, e aí a gente saiu junto, né? Daí ficou naquela, bom, e o que a gente vai fazer, né, da vida? Ficamos aquela história, né? Quando acontece essas coisas, sua vida vira um livro em branco, você pode fazer qualquer coisa. Daí já tinha já era uma coisa meio incipiente, algumas pessoas já tinham canal, já faziam coisas ali na internet e tal. Daí a gente falou, putz, eu não tenho a manha de fazer um canal sozinho, né? Ligar uma câmera e eu ficar falando sozinho. Daí ela falou assim, eu também não. Daí a gente falou, então vamos, sei lá, vamos fazer um teste juntos, vamos fazer os dois juntos, que vira uma conversa, vira um negócio assim. E assim virou. No começo a gente não sabia bem se a gente queria falar só de São Paulo, né? Era uma coisa mais plural. Mas aí a coisa vai meio indo para esse caminho, né? Então as pessoas vão querendo, demandando mais também que a gente fale mais de São Paulo, que é nosso time e tal. E a gente passou a fazer, começou a dar certo. Na verdade foi assim que foi. Aí teve a pandemia, e na pandemia teve uma demanda muito grande, né? Das pessoas consumirem, e foi aí que o canal seguiu em frente. Esse foi o caminho, assim. A primeira live que a gente fez pós-jogo foi depois de Flamengo e Grêmio, Flamengo do Jorge Jesus. E aí, acho que, como ele falou, a gente não nasceu com a ideia de só falar de São Paulo. Até hoje a gente faz algumas outras coisas, cobre outros times, outros eventos e tudo mais, mas acho que também nessa época percebi uma certa lacuna em canais segmentados são paulinos e que poderia ser aproveitada pela gente. Essa coisa da segmentação, ela não é simples, até hoje a gente vive alguns poréns com essa questão, não no nosso canal, que isso a gente está tranquilo, mas em outros meios que a gente trabalha, meios plurais, assim, né? E acho que é uma questão que da nossa geração era uma espécie de tabu. Nossa geração começou no jornalismo esportivo com aquele mantra de não assumir o time. Não fala que é o teu time. Né? Não é a geração do Juca Kfouri, de outras pessoas que já iam para o jornalismo esportivo. Eu torço para tal time, eu torço para tal time. E a gente foi... Na verdade, eu tive mais essa impressão de que era uma coisa inevitável quando eu comecei a trabalhar na programação da ESPN, antes de ir para a redação, para chefiar a redação, quando eu comecei a estudar a audiência da ESPN. E aí vem o surgimento dos canais do YouTube. Como é que eles iam... A ESPN ainda não abria o canal dela do YouTube e tal, mas eu comecei a ver o comportamento da audiência em relação ao clube que a pessoa torcia. Então, era a audiência do jogo de tal time e a audiência dos programas depois. E aí comecei a perceber que se a gente ajeitasse linha de passe, por exemplo, que era o programa da ESPN, com gente representativa dos clubes mais importantes que estavam naquela noite, por exemplo, a gente tragava a audiência. Então, cara, eu falei, isso aí... E aí a gente fez muitas edições do Linha de Passe com muito sucesso nesse aspecto. Alguns companheiros não gostavam muito, mas eles eram escalados e tinham que estar lá. Eles não gostavam da associação a um clube. A um clube. Isso continua sendo um problema para alguns, eu entendo. Mas a audiência responde na hora, né? E aí acho que é uma situação num consumo mais recente, que é super segmentado. Começamos a perceber também que é o seguinte, você ia fazer lá o Linha de Passe. Vai lá. Então, o jogo mais importante era Flamengo e Palmeiras. O cara do São Paulo que jogou com Mirassol e tomou uma pancada no mesmo final de semana, até o Linha de Passe falar do São Paulo, se fosse falar, era dali a 1h e tanto tal. Então, o que o cara ia? Ele ia para o canal segmentado que estava falando do São Paulo. Então, já tinha aquele cheiro na época da ESPN. E quando a gente saiu, a gente abriu um canal que passou a ser segmentado e trabalha em outras situações em que a coisa da segmentação está muito presente. Eu acho que é uma situação um tanto quanto inevitável. Só, assim, rapidamente, só uma questão sobre essas coisas de revelar time. Na verdade,
Eu sempre pensei nisso, porque na verdade quando o jornalismo lá esportivo lá de trás, né, Copa de 50 e tal, os caras revelavam o time, era uma coisa um pouco mais romântica, então o Nelson Rodrigues era fluminense e tal, tinha aquela, Filho né, flamenguista. Mário Filho flamenguista, né, eram coisas assim. Só que o jornalismo esportivo ele precisava de uma certa afirmação, de uma certa notoriedade de, não, aqui a gente faz jornalismo de verdade. E aí que entrou essa história de ninguém fala o time. Aqui é neutralidade, isso aqui é jornalismo mesmo, não sei o que e tal. E assim foi durante muito tempo. Eu e o Arnaldo, a gente viveu essa época, né? Ninguém falava para que time torce e tal, porque é neutralidade e tal. Até que esse jogo virou. Virou justamente nessa hora. Com essas questões que o Arnaldo falou. Pô, o cara vai falar do Botafogo 2 minutos lá no final. Eu sou botafoguense. Eu vou procurar um cara que fale do Botafogo. E assim foi. Eu acho que então acho que na linha da história foi isso que aconteceu, entende? Teve um momento de afirmação do jornalismo esportivo como jornalismo. E aí virou esse tabu de ninguém fala. E depois esse jogo virou, né? Se entendeu que você pode produzir jornalismo tendo o seu time, né? Eu acho que é por aí. Tem até aquela frase do PVC, né, que era da nossa geração. Eu não revelo o meu time a não ser que me pergunte. Se me perguntar, eu vou revelar o meu time. Daí eu falei, PVC, vão começar a perguntar todos os dias, todas as horas, todos os momentos para você, você vai ter, você vai revelar. Bom, entrando no assunto mais de futebol, falar um assunto polêmico, arbitragem. Um assunto que o Arnaldo gosta bastante, eu sei. Estudioso do assunto. O Arnaldo sempre foi um crítico contumaz do VAR, Nossa Senhora. da criação do VAR. E eu queria saber de vocês esse momento da arbitragem brasileira com seguidas polêmicas nos jogos, erros absurdos, diria até que de desconhecimento de regra por parte de alguns árbitros. Esses áudios estão revelando isso, que às vezes o cara não sabe interpretar a regra do jogo que ele apita, né? Qual que é o caminho? Tem uma solução para isso? Profissionalização da arbitragem, criar um órgão independente? O que dá para fazer na opinião de vocês? Bom, são duas coisas que acabam conversando, mas acho que elas podem ser analisadas separadamente. O VAR destruiu parte da essência do jogo, né? Esse era o meu temor. E o uso do VAR no Brasil, então, ele destruiu a essência do jogo. A arbitragem do jogo. Mau uso do VAR. Acho o VAR uma praga, um recurso que não foi devidamente estudado antes de ser implementado. Ele é muito invasivo. Basta você ir no estádio hoje de futebol, as pessoas não conseguem mais comemorar o gol. Elas ficam tentando olhar aqui, ver lá no telão, ver se passa lá. A espontaneidade do jogo se perdeu. Ele não trouxe justiça, ele não trouxe perfeição, ele não trouxe... Pelo contrário, ele trouxe mais interpretação. E essa era o meu temor desde o início. E eu sou frontalmente contra. E brigava todo mundo na ESPN, e se precisar, brigo de novo contra o VAR. Aí nós estamos entrando na segunda parte. A utilização do VAR no Brasil e o atual momento da arbitragem brasileira. Que é um pouco do pior que pode acontecer. E os áudios, acho que eles deixam isso nu, né? Eles explicitam o quão ruim é aquilo. Na minha concepção, eu que gosto de analisar, o Tione sabe, gosto de analisar a arbitragem desde a escala, formação do árbitro, estilo de arbitragem e tal. Para ser bem sincero, ninguém gosta disso. Eu gosto disso. Então, eu acho que eu consigo identificar como vai ser conduzido um jogo a partir da escala. Quem é o cara, por exemplo, Vilmar Roldan, nós estamos na semana, vai apitar LDU e Palmeiras, ou Palmeiras LDU. Pode acontecer qualquer coisa. O cara é um protagonista, ele é um cara totalmente personalista, temperamental. Ele pode simplesmente destruir o jogo, pender para um lado, pender para o outro. É uma bomba relógio. Mas pouca gente sabe que o Vilmar Roldan é assim. Eu só estou fazendo esse parênteses porque eu acho que os árbitros brasileiros eles continuam com suas virtudes e limitações de sempre. Agora, o que aconteceu do ano passado para cá foi uma troca desastrosa no comando da arbitragem. A arbitragem brasileira vivia, por incrível que pareça, um bom momento no segundo semestre do ano passado. Quando Palmeiras e Botafogo disputaram o título cabeça a cabeça, quando tinha um monte de situação, tinha clube brasileiro na Libertadores, clube brasileiro na Copa do Brasil, decidindo a Copa do Brasil, não se discutia a arbitragem. Aí o Edinaldo resolve trocar o comando. Não sei se ele enjoou da cara do Seneme e escolheu o Rodrigo Sintra, que é péssimo. E o Rodrigo Sintra simplesmente ele destruiu um pouco que existia de critério
tendência. E o que a gente está vivendo hoje é um caos. Depois da arbitragem do São Paulo e Palmeiras, acabou a arbitragem no ano no Brasil. Então agora é uma tentativa de, de... Contenção de danos. Contenção de danos, ótima definição. Que não vai... Então é uma contagem regressiva para acabar o ano para ver o que se faz para o ano que vem. Não trocaram o comando agora. Agora nós estamos ainda no momento mais importante. Vão faltar aí pouco menos de 10 rodadas para acabar. Toda rodada vai ter polêmica. Vão ter as semifinais da Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, e depois vão fazer um balanço, mas é contenção de danos. Acho que esse tipo de comando de arbitragem ele ruiu depois de São Paulo e Palmeiras no jogo do Ramon Abate-Abel, na minha opinião. Com relação ao VAR, rapidamente, eu era um defensor do VAR antes da implantação dele, porque eu acho que eu fui um dos caras que foi meio iludido pelo discurso do que seria o VAR. Né? E acho que aí dá para você falar em várias circunstâncias o quanto ele enganou todo mundo. Né? Primeiro que ele vai chegar aqui e agora não tem mais discussão. Todas as questões de um jogo vão ser resolvidas, se necessário, por uma máquina que vai decidir de maneira fria e tal todos os lances. E evidentemente não é isso. A gente está vendo aí o que está acontecendo. Não é, porque na verdade são uns 15 caras debatendo se foi pênalti, se não foi, se bateu, se não bateu. Então o negócio não resolveu nada. Então essa foi a primeira coisa. E a segunda, mais precisamente no Brasil, além da péssima preparação da turma toda aí, essa tecnologia ridícula que a gente tem. Porque isso foi vendido, de novo, como um negócio super preciso e tal. E essa precisão, eu costumo dizer, né? Os caras venderam um negócio como se fosse da NASA e, na verdade, o cara comprou aqui um equipamento, a Santa Ifigênia aqui, fez e virou isso aí. Então, não tem precisão nenhuma. Quantos impedimentos você pode marcar ou você pode não marcar, tanto faz, não dá para saber. Mesmo com esse VAR que a gente tem aqui. Então, foi uma certa ilusão essa história de que o VAR traria a limpeza absoluta no jogo. Não tem, nunca vai ter. É um jogo de gente, um jogo humano. E entre os esportes é o jogo que tem mais regras de interpretação. Não é como porque no tênis funciona. Porque no tênis ou a bola vai dentro ou vai fora. E só. Não tem mais nada praticamente para você decidir. Né? Então, é isso. Então, é muito diferente. É um esporte completamente diferente. Então, eu acho que foi vendida uma ilusão de que poderia funcionar perfeitamente. Claro que em outros lugares funciona melhor. Né? Na Premier League funciona melhor. Mas acho que é um contexto geral de um respeito maior que se tem pelo jogo e pela arbitragem. Porque aqui, ninguém, os jogadores e todo mundo, todos os entes, eles não respeitam não deixam de respeitar só a arbitragem. Eles não respeitam o jogo. Né? Então, o jogador não respeita o jogo, faz cera para ganhar tempo, finge que está machucado. É o tempo todo um jogo que você tenta ludibriar o outro, sobretudo aqui no Brasil. Então, aí não tem jeito, não tem arbitragem que se salve assim. Sim. Só para pegar sobre uma coisa que você fala, não, o negócio é profissionalizar, profissionalizem os árbitros e tal. Cara, aí eu fico pensando, sempre quando falam sobre isso, falo assim, tudo bem, então vamos supor que todo mundo fosse profissional. Aí, não vou pegar o Ramon Abate-Abel, tá? Vou pegar o Wilton Pereira Sampaio. Esse cara vai se transformar num cara melhor? Se ele for, agora ele vai ter uma carteirona, ele trabalha aqui, vai estudar 20 horas por dia, vai ficar estudando, se preparando, não sei o quê. Esse cara vai tomar decisões melhores no campo? Porque algumas decisões, como, por exemplo, a do Ramon Abate-Abel, que aconteceu, uma boa, o cara pode estudar 50 anos. Se ele acha que aquilo não foi nada, vamos combinar que talvez ele não seja o cara para exercer essa profissão. Então, eu não sei se a profissionalização resolveria. Talvez melhoraria, mas adiantar, não sei se adianta. Talvez formaria árbitros melhores? Talvez, mas aí para de um órgão independente? Sim, talvez. Aí eu posso... E aí viria daqui 10 anos uma geração de árbitros melhores. Aí eu melhores. posso até imaginar que sim, mas não tenho a garantia. Essa coisa do órgão independente, né? Uma das coisas que eu fui aprendendo com anos de jornalismo esportivo é a dependência da CBF, de uma instituição. É quase como... Por quê? Porque os clubes são incapazes. Né? Então, ninguém quer mexer com a arbitragem, ninguém quer mexer com gramado, ninguém quer mexer com calendário. E cria-se a necessidade da CBF. A responsabilidade é dos clubes. Né? Então, assim, só existe CBF, os tribunais de justiça esportiva e tal, porque os clubes são incapazes, e a gente está vendo agora mais um capítulo, de se organizar para disputar uma competição, para ter uma liga.
uma liga mínima. E aí cria-se a necessidade de ter né, um órgão regulador, tal, não sei o que lá. E eu, sinceramente, não vejo perspectiva disso mudar. Ninguém quer cuidar dessa parte que é mais chata, só querem cuidar, na verdade, da questão financeira, dos direitos de transmissão, de outras situações. Então, a arbitragem é uma dessas partes chatas, que os clubes não querem cuidar. Sim, e já falando de CBF também, essa dificuldade que você comentou de mexer no calendário, recentemente a CBF anunciou uma mudança drástica no calendário do futebol brasileiro, com o encurtamento dos estaduais, a criação de algumas copas regionais, o alongamento do Campeonato Brasileiro. Como vocês veem essa mudança e quem vocês acham que são os times que vão ser mais beneficiados com essa mudança? Bom, esse é um ponto interessante também, porque graças à CBF e não aos clubes, melhorou bastante. Na nossa época, a gente começou a cobrir futebol, na década de 90, você não sabia literalmente se o ano ia começar com o Campeonato Brasileiro ou com o Campeonato Paulista. Quantos times iam disputar o Campeonato Brasileiro ou o Campeonato Paulista? Se ia ter virada de mesa, se não ia. Se ia ter virada de mesa, se não ia. Né? Se ia entrar um convidado, se não ia. Eu lembro, já na Placar, eu já estava até velho. Já, nos anos 2000, quando teve a tal da Copa João Avelange, que não se sabia se ia ter Campeonato Brasileiro naquele ano. Então, não faz tanto tempo, foi 25 anos, Sim. não se sabia se ia ter Campeonato Brasileiro. Daí teve lá, o do amarelo, vai outro daqui, então, não sei o que lá, o São Caetano vai para a final, caos. De alguma forma, e olha que foi, acho talvez um dos piores e mais longevos presidentes da CBF, Ricardo Teixeira. O cara deu a canetada dos pontos corridos. Cara, aquilo resolveu boa parte das nossas questões. E hoje você tem um guia, um Campeonato Brasileiro guia que é invejado por todos os outros países da América do Sul, que, guardando as proporções, as regras são respeitadas. Aí você começa a colocar outras divisões conectadas. Hoje a Série B também tem um relativo sucesso, as regras são respeitadas, sobe não sei quanto, sobe. E acho que falta ainda uma... Como as competições outras, elas tiveram ampliações, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e tal, em algum lugar, e aí a FIFA começou a colocar mais coisas, Copa do Mundo de clubes, aí Copa do Mundo, Olimpíada e tal, não tava dando. Uhum. E acho que essa alteração para o ano que vem, que visa, sei lá, uns 4 anos, né, porque a gente teria, em todos esses anos, uma interrupção grande no meio do ano, o ano que vem por conta da Copa do Mundo, ela era necessária. Ela vai sacrificar os campeonatos estaduais, que acho que estão, de alguma forma, minguando. Uhum. Na época que a gente começou a trabalhar, eram tão importantes como o brasileiro. Hoje não são, evidentemente. E acho que demorou, mas eu vejo com um certo otimismo essa não totalmente, porque a gente vai conseguir notar bizarrices no ano que vem, né? Aquelas questões das datas FIFA, aí volta com o jogo no dia seguinte do jogo da seleção. Algumas coisas ainda vão permanecer. A gente tem que lembrar que hoje, diferentemente da nossa época também, os clubes são obrigados a cumprir as férias com os jogadores. Essa coisa da CLT que você falou, não tinha esse negócio. Simplesmente eu saio aqui, passo o Natal e Ano Novo, joga a semana assim. Não tinha essa coisa. Time jogar 2 dias, dois jogos no mesmo dia. 2 jogos no mesmo dia. Então, hoje o calendário parte 30 dias menos de férias, 45 dias para a Copa. Então, você tem já um período impossível de competição. Dentro desse calendário de, menos 75 dias, você tem que encaixar tudo. E eu acho que é uma tentativa válida para o ano que vem, a partir do ano que vem. Vamos ver como é que vai funcionar. Acho que as duas vantagens desse novo calendário é o brasileiro começando mais cedo, porque acho que era muito importante fazer isso, esticar legal, o campeonato ao longo da temporada inteira, para não ficar aquela monte de rodada apertada ao longo do tempo, porque começava só em abril, maio, né? E os estaduais correndo juntos e com menos datas. Eu acho que aí vai ficar... Como vai ter brasileiro e estadual, a gente vai conseguir ter uma visão muito clara que evidentemente que o brasileiro é mais relevante. Hoje o que acontece, né? Os estaduais reinam durante 3 meses porque não tem mais nada acontecendo, né? Então aí eles ganham uma importância maior do que eles têm hoje, não concorrem com nada.
E agora isso vai ser diferente. Eu acho que essa é a grande vantagem desse calendário. Sim, também tem que pensar do lado de dar mais calendário para as equipes menores, né? Que Sem às vezes dúvida. jogam 3 meses do ano e ficam Sim. o resto do Exato. ano sem nenhum calendário. Perfeito. E agora também com a maior Série D, com Copas Interregionais, eles vão dar essa maior... Possibilidade desses times jogarem o possibilidade tempo para todo. esses times, né? O ano fica mais comprido, né, Sim. para todos eles. Porque as equipes de Série A jogam muito, jogam 80 jogos por ano, e as equipes de Série D jogam 20, 30 jogos exato. por ano. É muito Às desbalanceado. vezes é uma primeira fase curta, perde, cai fora, não joga mais. Sim. Exato. Termina o ano. Bom, agora vamos falar de São Paulo. Aliás, o cenário foi todo decorado hoje, né? Bonito. Pensando nos convidados, né? Toda uma decoração aí Olha o livro do especial. Plihal lá. É o livro do Plihal. São Paulo, que apesar da vitória na última rodada sobre o Bahia, vive problemas políticos, vive problemas internos, não vai jogar mais no Morumbi esse ano. Nem me fala. O Ronaldo tá irritado com isso. Tem uma briga política entre alguns grupos ali, o Casares fazendo alianças e tudo mais. Problemas financeiros, que a gente vê recentemente, vira e mexe, está no noticiário do São Paulo. E quando surge esse tipo de notícia, o primeiro comentário que sai, tem que virar SAF. O torcedor comum já, não, tem que virar SAF isso aqui. Chega desses caras aí, tá? E aí, SAF resolve os problemas? Não resolve? Teve a situação lá do FIDIC, que Sim. não virou nada até agora. Ninguém sabe como que vai ficar. Qual que é o futuro do São Paulo? Assim, normalmente tem uma tentação de todo mundo de falar que se você der um dono para o negócio vai funcionar perfeitamente. E aí, quando você pega o extrato só dos times grandes do Brasil que viraram SAF, vamos lá. O Botafogo, o ano passado, ele era um time biônico, que ganhou tudo, que ganhou, beleza. Esse ano, a gente não sabe o que vai ser o ano que vem do Botafogo. Desmontou, né? Desmontou, tem uma dívida que o Textor não sabe como vai pagar, está tentando se virar. É um negócio... O Galo é outra situação. Pode até para a final da Sul-Americana. Mas tem dívida, Mudou de liga tem agora dívida de pra quase ter- 3 bilhões, que é um negócio que vai ser impagável. E já virou SAF. O Cruzeiro, até ele virar esse time um pouco melhor, que disputou até o Brasileiro, ele era uma outra SAF, ele foi vendido. Antes disso, ele tinha caído lá para a segunda divisão, antes de virar SAF, virou, voltou, mas ainda assim. Aí tem o Vasco. É um SAF, mas é uma ex-SAF, quando a 777 entrou, depois saiu, deu calote em todo mundo. O Vasco segue na mesma. E por aí vai. O Fortaleza, a SAF do Fortaleza, essa é legal, porque isso aqui vai cair. Então, os exemplos que estão aí não são exatamente os mais alvissareiros. Esses caras aí chegaram e agora vão resolver o problema. Os dois times mais dominantes do futebol brasileiro hoje são clubes associativos, como sempre foram. Com suas particularidades, o Flamengo fez uma reestruturação muito severa e funcionou. E o Palmeiras, com as questões que teve, Paulo Nobre, Leila, não sei o que e tal, mas se estruturou como associação e assim está. Então, assim, que mundo é esse que a SAF é a solução e que os times que, como eu costumo dizer, fazem a espanholização do Brasil são dois clubes associativos? Uma coisa não está batendo aí, uma coisa não cola para mim. Com relação ao São Paulo virar SAF, eu também tenho dificuldade de entender umas coisas. Quanto vale o São Paulo? Como se calcula o São Paulo? O São Paulo custa o quê? 5 bilhões, 1 bilhão? Custa o tamanho da dívida? Custa quanto? Quanto custa o Morumbi? Quanto custa o clube? Quanto custa o Cotia? Quanto custa o CT? Quanto custa a marca? Eu acho muito difícil fazer. Quando tem um time, um clube que está quebrado, falido, sem nenhuma chance de recuperação, como era o Botafogo, aí é fácil. Eu pago a dívida aqui, que é de sei lá quanto, eu renegocio, compro por R$1 e o clube é meu. Mais fácil. Agora, um clube como o São Paulo, que tem uma dívida importante, mas todo o patrimônio do São Paulo vale quanto? Quem é o cara que tem know-how para chegar e eu vou tomar conta disso aqui e vou resolver? Então, acho que é muito complexo. Acho que o São Paulo tem uma torcida imensa, tem um patrimônio muito grande e ele, em tese, com competência, deveria ter condições para sair de onde ele está. Eu acho isso. Por exemplo, a situação do São Paulo é bem melhor que a do Corinthians, que tem mais torcida, que arrecada mais, mas deve aí 2 bilhões e cacetada. Quase 3. Então, eu acho que talvez o que aflige o São Paulino é que ele perceba que o clube dele está exatamente no mata-burro, assim, né? Ele não está numa situação completamente desesperadora que estiveram os clubes que viraram SAF. E agora é a situação do Corinthians, que caminha para um negócio insolúvel, não consegue, um cenário insolúvel, né? Então, tipo, a gente estava vindo hoje, antes de vir para cá, tivemos lá no G4, nosso programa no Band Esportes, lá o Vessone estava
nosso colega Rodrigo Vessoni, no lançamento da Safiel, na mudança de estatuto e tal. O Vessoni, que era um cara que nem era favorável à SAF, hoje ele não vê outra, e conhece o Corinthians como um pouco, não vê outra possibilidade para o Corinthians. O São Paulo não está nesse estágio, né? Não está no estágio que estava o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, o Atlético. Ao mesmo tempo, ele está muito distante de uma situação saudável e de força, de recobrar forças. Então, esse meio do caminho acho que dá aflição para o torcedor. Por exemplo, ele está muito longe do Flamengo e do Palmeiras. Está mais perto dos outros do que do Flamengo e do Palmeiras. Mas eu concordo com o diagnóstico do Tironi. Até em termos de patrimônio, São Paulo tem mais que o Flamengo, se for pensar. A capacidade de arrecadação é inferior à do Flamengo, mas poderia ser similar à do Palmeiras, se o trabalho fosse bem feito. Né? Então, são questões que acho que dificultam e inibem a transformação do São Paulo em SAF. E eu como brasileiro, eu sei que aqui existe muito uma convicção de que um milionário vem e vai resolver a vida de qualquer coisa. E eu aprendi ao longo dos tempos que nunca é assim. E essa impressão que o dono, um cara que... Porque uma vez comprado, não tem volta. Né? Essa é a circunstância. Uma vez comprado, não tem volta. Aquilo que era... O clube associativo é um grande problema. Sim, mas é um modelo que permite alternância de poder, mudanças, assim como, por exemplo, muita gente aqui condena o Congresso Nacional. Vai fechar o Congresso Nacional com seus problemas? Não. Você tem que conviver, tem que renovar o Congresso Nacional, você tem que substituir as pessoas incapazes do Congresso Nacional. Mas não é uma solução. Então... né? E muita gente trata a questão do clube associativo, e sim, tem os conselheiros, como são os deputados, tem os... Sim, não é simples, mas eu acho que é muito mais administrável do que você entregar por qual preço, como ele está falando, por qual preço o clube por algum dono. Dono de uma comunidade gigantesca, da maior paixão das pessoas. Eu sou contra. Em princípio, eu não sou tão contra, eu sou o VAR, contra o VAR, mas eu sou, em princípio, contra a SAF. E acho que você deve esgotar todas as possibilidades até se render a um modelo de SAF, na minha visão. E o São Paulo tem que esgotar, para mim, todas as possibilidades antes de se render. Rapidamente, só para não deixar passar, essa história de, então vira SAF e tal, é porque o futebol brasileiro... E agora, o que está acontecendo agora é uma exceção. Você tem 2 clubes que são muito mais poderosos que os outros, como nunca aconteceu. Por isso que eu falo espanholização, a galera fica zoando, fala que não tem nada a ver. Porque eles são muito mais poderosos que os outros. Basta ver que o Flamengo arrecada o dobro do São Paulo. O Flamengo não é o dobro do tamanho do São Paulo, mas arrecada o dobro. O Palmeiras quase arrecada o dobro. E eles são clubes mais ou menos parecidos de tamanho. Então, a gente está vendo um cenário que nunca aconteceu. O Santos do Pelé não era assim, o São Paulo do Tele não era assim, o São Paulo do Tri brasileiro não era assim, o Corinthians lá, que foi campeão do mundo, não era tão mais poderoso que os outros como está acontecendo agora. E ao longo da história do Brasil, do futebol brasileiro, o que a gente chama hoje de vira-SAF, ele aconteceu o tempo todo. Então, um clube ficava ali no controle durante 5 anos, de repente vinha a Hicks Mills e metia um monte de grana em alguém ganhava por 3 anos e depois voltava. E isso me parece não ser mais possível. Agora, ou os clubes se estruturam, ou o Palmeiras e o Flamengo vão continuar lá. Então, esses tiros mágicos, né? Agora vai ser a solução mágica que o Botafogo fez ano passado, eles não têm fôlego. Está comprovado que não tem fôlego. O Botafogo é a prova que o que foi feito não tem fôlego. O Galo é a prova de que o que foi feito não tem fôlego. Foi campeão há 3 anos atrás. Agora, enfim, pode ser campeão da Sul-Americana. O ano passado brigou para não cair. E assim vai. Essas soluções mágicas que foram a tônica do futebol brasileiro ao longo dos anos não existem mais. Não existem mais. Então, é por isso que tem esse fetiche das pessoas de que vira SAF que a gente vai ganhar tudo. Não é mais assim. Sim. E bom, antes da gente continuar falando dessa crise do São Paulo, a gente trouxe um trecho de vocês justamente falando sobre o momento atual da política dentro do clube. Vamos assistir? Deve ser um trecho. Essa seria a maior crise da história do São Paulo? Não sei, 90 a crise foi feia, hein? 90, até chegar ao Tele, a crise foi horrível. É que são crises. Não tinha dinheiro, estava uma draga.
A crise pré-Menudo do Cilindro também era grande, enorme. Não é? Teve a questão. É que os tempos eram outros. Tempos outros. Teve a questão. Recebemos recentemente o Fernando Casal de Reis, presidente no Morumbi, a questão do Morumbi, da estrutura do Morumbi, exatamente. Que foi pós-era tele. O São Paulo teve crises, né? O que ocorre é que alguns concorrentes estão bem longe da crise, estão distantes de uma forma que se fica imaginando como difícil vai ser chegar perto deles. Acho que essa é a aflição. Sim. Mais do que simplesmente resolver sua crise interna. Exato. Voltar a disputar títulos com os principais do país. Essa é a fogo. Como parede, você viu, né? Que a gente balançou, ele dirige mal. E a gente balança dentro do carro, entendeu? E ele é péssimo, ele não consegue enxergar as perguntas. Esse de carona é uma questão toda. Mas a gente já viu ali esse trecho, tá vendo? Mais ou menos como a gente estava conversando. A gente já viu algumas crises do São Paulo bravas, mas eu acho que os outros não estavam tão bem. Né, Nunca estiveram, né? Ao longo da... Exato. Eu até costumo dizer que até talvez esse momento, os ciclos de penúria do São Paulo eram mais curtos do que os dos demais. Então você tinha umas mergulhadas, uns períodos de jejum, mas pouco depois voltava. Enquanto alguns dos clubes mergulhavam mais fundo até voltar. Esse ciclo está durando mais. Mas, de novo, aí que está. Eu acho que essa é a situação. Mas não é uma situação desesperadora. Por exemplo, São Paulo não corre risco de rebaixamento. São Paulo é um clube que não caiu no Brasileiro ao lado do Flamengo. Alguns clubes, quando entram num buraco, eles... o Santos nunca vai cair de divisão, caiu. O Inter nunca vai cair, caiu. O Cruzeiro nunca vai cair, caiu. Né? Então, isso tudo mais recentemente. Então, eu acho que fica aquela coisa, o São Paulo não está... vai, agora disputa um título aqui, disputa um título lá, revela um jogador aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então, ele fica... Né, Tirone? Não é um desastre completo, mas como não consegue se recuperar plenamente há muito tempo, fica essa... melhor virar a SAF para tentar competir com os dois no ano que vem. Entendeu? Né? Entendeu? E talvez o caminho seja mais longo, talvez você precise de 5, 6, 7, 8 anos. As pessoas também não às vezes elas conseguem ver só o final da história, né? Que é o Flamengo poderoso. Eu morava no Rio, quando o Flamengo era aquele Flamengo que perdia de todo mundo, que não ganhava de ninguém e tal, que perdeu de 6-1 do São Paulo um dia, uma vez lá no Rio tal. Eu vivi um pouco o começo desse negócio. Então, não foi ontem. Esse negócio começou em 2012. Sim. Então, 12 mais 20 mais 25, nem sei qual é a conta, são 15 anos. Ainda não, mas quase 15 anos. Vão fazer 15 anos. São 13 anos para o Flamengo virar o Flamengo de 2019, né? Que acho que marca a virada definitiva do Flamengo. O Flamengo de 2019 é o Flamengo super poderoso. Sim. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 anos para ele virar. O Palmeiras... E isso, o Flamengo ganhou só uma Copa do Brasil. Isso, exatamente. Só uma Copa do Brasil. O Palmeiras, 2015 é a marca, né? Quando foi campeão da Copa do Brasil, com o Fernando Praz lá. Para chegar em 2025... Caiu em 14. Sendo quase caiu em 14. Não é... Você não vai fazer assim, você vai demorar. Resta saber se a torcida e o clube vai ter paciência para... E se vai ter um rumo competente para fazer isso. Talvez essa seja a maior questão do São Paulo. Ele está tentando, mas a gente não sabe se está funcionando. FIDIC e tal, tá indo, mas menos do que deveria. Em meio a isso, o Casares entra no último ano de mandato dele. Ele que, durante muito tempo aí da gestão, foi próximo ao Carlos Belmonte, parece que isolou agora o Carlos Belmonte, se aliou ao Márcio Carlo Magno. Que deve ser o sucessor aí, ou talvez apoiado pelo Casares, né? Vai disputar a eleição apoiado por ele. Como que vocês veem esse futuro político do São Paulo? Eu acho salutar. Ter um racha na situação, acho bem benéfico, na verdade. Acho que estava uma situação muito confortável para o grupo do Casares, a ponto de ele mexer no estatuto para aprovar a reeleição, aprovar o FIDIC com pouca discussão. Eu prevejo um ano muito complexo em 2026, em todos os aspectos políticos, esportivos e tudo mais, mas eu acho necessária a formação de novas lideranças, novos grupos. E talvez acho que
contando muito com uma gordura de credibilidade, de apoio que ele tinha, eu acho que ele se perdeu o Casares um pouco nesse ano, que ainda não terminou. Se perdeu em termos de distanciamento do futebol, se perdeu nessa tentativa de aprovar um projeto de parceria para a base, que seria vender 30% da base dele. São coisas que lá no conselhinho são muito preciosas. Então, acho que ele mexeu em algumas coisas e que a resistência foi grande. E acho que para o ano que vem ele vai ter que construir novas alianças. Eu acho difícil, por exemplo, hoje, se ele tivesse uma eleição hoje, o mandato é reduzido em 1 ano. Temos eleição em... Eu acho difícil nesse contexto ele eleger hoje o Carlomagno, por exemplo, como sucessor. Porque é um cara que ainda não tem um trânsito no clube com os conselheiros muito fácil. Ele está talvez preparando, mas muitas vezes, na política, quando saltam um nome 1 ano antes, tal, não sei o que, meio para testar a aderência, e muitas vezes não vai ser esse o candidato na hora H, né? Tem isso também, né? Então, sim, é uma situação de instabilidade, e também aí tem um outro aspecto. Esse é o que mais me intriga. Normalmente, um governante no último ano de mandato, ele foge um pouco do planejamento para terminar bem de alguma forma. Isso é um risco. O Landim não comprou um terreno para construir estádio, né? Pensa bem, o presidente do Flamengo, meio que no desespero, de uma hora para outra, esquece o futebol, vou sentar com o prefeito, com o governador, e vou comprar um terreno para fazer um estádio. E foi assim, que o Flamengo estava muito forte, mas deu uma balada, teve que pagar uma grana à vista. Entrou o sucessor e falou: enterra esse projeto aqui, vamos comprar o Maracanã, se for o caso. Então, muitas vezes o governante dá uma cartada dessa para terminar bem. O antecessor dele, o Leco, fez exatamente isso, não tinha conquistado nenhum título na gestão dele. Estava até no início num plano de saneamento financeiro e foi nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, uma cartada total, gastou o que não podia para tentar contratar jogador para ser campeão e não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Então, vamos ver como é que vai ser esse último ano do Casares. Acho que é uma grande interrogação. Nessa linha de terminar bem, ele vem vendendo jogadores da base por um preço assim que não é o preço justo para eles e para não bater 1 bilhão em dívidas, né? Porque ele quer justamente terminar o ano bem, terminar a gestão dele bem. Pois é, então acho que esse é o intrigante, porque em 2025 deu para ver que o importante é fechar no azul. Não importa. Não vamos jogar no Morumbi 8 jogos, dane-se. O show tá me dando X. O jogador não vale mais que 9 milhões de euros. Dane-se. Tudo que está sendo... eu acho que o São Paulo está arrecadando mais do que nunca, mas meio aleatoriamente, vendendo abaixo, patrocínio abaixo, show abaixo, tudo abaixo. Só o que não é abaixo é agora o ingresso do torcedor. Então, e se ele continuar nesse esquema de 2025, primeiro, ele não elege o sucessor. Então, ele tem que... E acho que ele está em dúvida de como tratar o 2026. Me parece bastante em dúvida, porque acho que o saneamento financeiro não andou na velocidade que ele imaginava. Ele esperava chegar nesse fim de ano já com uma coisa mais com melhores consistente. notícias. Entrando numa fase já de planejamento para o ano que vem, né? O São Paulo também aumentou o bicho dos jogadores para tentar ir para a Libertadores. Sim. Você acham que o São Paulo consegue disputar a Libertadores de 2026 para conquistar o título? Ou às vezes não vale a pena disputar esse campeonato? Vale a pena sempre vale. disputar uma Sul-Americana? Nunca. Eu também acho que sempre vale. Não importa onde você vai chegar. Você vai disputar um Porque campeonato. às vezes dá um beijo ali igual a Copa do Brasil e ganha, né? O título. E você vai estar em outro... Você vai estar em outro trilho. Outra raia. Em outra raia. É muito diferente um ano que você tem Libertadores, independentemente de você investir ou não. Bom, nós vamos disputar Libertadores, fazer 3 jogos da primeira fase, a gente vai ganhar tanto de dinheiro. Sim. Você ganha bilheteria, você ganha... É outro astral para o clube, para a torcida, para todo mundo. E é aquilo, né? O Fluminense recentemente ganhou uma Libertadores.
A gente pode ter uma final de Libertadores esse ano, LDU e Racing. Sim, Né? Tipo, quando começou... Né? A Copa permite essa situação. A Copa Sul-Americana ela é depressiva até a semifinal. Né? Vamos combinar. Até a semifinal é um luto difícil de aturar. Mas eu acho que o São Paulo não vai conseguir jogar a Libertadores no ano que vem, lamentavelmente. Até porque se o Casares, vem cá. Em vez de você me dar um bicho maior, deixa eu jogar no meu estádio as 4 partidas para tentar ganhar 4 jogos e ir para a Libertadores. Então, para mim é uma incongruência. Sim, vou aumentar o bicho, tal, não sei o que lá, e vai jogar na Vila Belmiro. Então, cara, ele mesmo, acho que não... Entre o show e essa possibilidade, foi o show. Para mim é o sinal... De novo, daqui a um mês, vocês podem chamar a gente de novo, depois desses 4 jogos na Vila Belmiro. Ninguém teve ainda a dimensão dessa revolta. É uma coisa... É uma das coisas mais absurdas da história do São Paulo jogar a parte final de um campeonato fora do seu estádio, onde o São Paulo normalmente joga bem. Então, se o cara não quer assim... Parece que já desistiu do ano, né? Exatamente. E acho que esse recado passa para os jogadores. Passou para o técnico. O técnico já deu uma entrevista diferente depois do jogo com o Bahia. Né? Não sei se eu vou ficar, vou precisar ver e tal. Como é que o cara vai lá, tal, não sei o que lá, pô, os 4 últimos jogos, como é que ele vai mobilizar os jogadores? Vamos jogar na Vila. Cara, não dá, né? Para mim é um sinal claro de que para ele o ano acabou, para o presidente o ano acabou. Agora é esperar o ano que vem. Bom, e agora, terminando de falar um pouco do São Paulo, vamos um pouco voltar para a carreira de vocês, vamos assistir um trecho de vocês falando sobre a saída da ESPN. Beleza. A comparação que eu faço da saída da ESPN é de ter tomado um pé na bunda de alguém que você ama muito. Então, pô, você ama a sua mulher, chega um belo dia e ela fala, cara, não dá mais, valeu, tchau. E você fala, mas como assim? Você é a coisa que eu mais amo na minha vida, né? Pra sua mulher. E foi isso, foi a sensação de um pé na bunda daquele momento em que você ama muito alguém. Porque a ESPN pra mim, cara, eu vou te falar, eu nunca tive, eu quero trabalhar na Globo, eu quero trabalhar, não sei o quê. Eu quero trabalhar na ESPN. Sempre comigo. Era o que eu queria. Então, um dos meus sonhos, além daqueles, óbvio, eu quero ir para uma Copa do Mundo, eu quero cobrir não sei o quê, eu quero ir numa final, eu quero sentar um dia e fazer o linha de passe, ao lado dos caras que eu acho foda. Foi isso. Ali tá falado, mas tá bem? sim. Não, tô bem. Você tá bem agora? Não, depois Bom, tem o day Arnaldo e after Tiano, disso. vocês saíram no mesmo dia. No né? mesmo Isso dia. foi curioso, né? Vocês Isso trabalharam em vários mesmo lugares dia. juntos e aí foram demitidos no mesmo dia Isso mesmo. na ESPN, num processo de fusão ali com a Fox. Isso. Pela declaração do Tirone, ele sentiu bastante. Queria saber também do Arnaldo se você sentiu muito essa saída da ESPN e se teve relação com esse processo de fusão com a Fox. O Tirone falou, teve diretamente, né? Teve a mudança Porque chefia, na né? verdade o processo de fusão da Fox propiciou a mudança do comando editorial da ESPN, do qual nós fazíamos parte. Muita gente entendeu a nossa saída como tiraram os caras do ar, mas principalmente tiraram a gente do comando editorial. Então, na verdade, a gente fazia a programação, a escala. O ar era 1/10 do trabalho. Aparecia no ar de vez em quando, dá para falar umas groselhas, como ele gosta de falar no linha de passe. Então, aquilo foi, de fato, eu há mais tempo, porque ele trabalhava no Rio, depois a gente chamou ele para comandar a sucursal do Rio, e depois ele veio trabalhar comigo na redação. Mas eu, desde 2011, pós-Copa da África, já na programação, então eu fiquei uns 8 anos entre programação e redação, meio que comandando ali. E assim, cara, me envolvi assim, nosso trabalho era fundamentalmente cuidar das pessoas e cuidar pouco da gente, né? Então, assim, era as férias de um, a dor de barriga de outro, a escala de um, o ciúme de um, o ciúme do outro, não sei o que lá, as rixas, as brigas, tem 1000 coisas, né? A concorrência da Fox, que foi um fator novo, então era muita coisa, mas foi um baita aprendizado, eu adorei, mas, cara, sinceramente, aquilo, para mim,
foi um baque, mas ao mesmo tempo a gente foi almoçar no mesmo dia lá no Pascoal com alguns amigos. Foi uma sensação de alívio imediato. Imediato. Eu não tive o luto. Eu já... E para mim era uma oportunidade de fazer coisas para mim, ou para nós, no caso, no canal, e coisas que a gente... E aí você passa a cuidar mais de você. Não que a gente ainda não tenha que cuidar de gente. Quem acha que o poste de bola do UOL a gente só vai lá e o UOL cuida, a gente também cuida das pessoas, da escala, a gente que montou. Então tem um monte de coisa aí. Você continua com algumas situações, mas você tem mais tempo para você. E acho, eu com toda a situação, eu olhando, assim, eu até brinco com o Tirone, eu jamais faria um programa de debate, eu, presente, de paletó. Então eu não poderia trabalhar na ESPN atual. Eu não vestiria, eu não consigo. Para mim é como se estivesse botando sei lá, carrapatos aqui em você e tal. Então eu não me identificaria mais como eu me identifiquei antes. E com todo o respeito com as pessoas que trabalham lá e comandam hoje. Para mim, não tem nada a ver comigo aquilo. Então, isso foi assim, a gente saiu uma semana depois, os caras estavam de paletó lá, gravata e tal, não sei o quê. Não, sem gravata, hoje é sem gravata. Paletó e tal, não sei o que lá. Para mim, isso não existe, cara. Então, assim, para mim e para nós, acabou sendo muito no melhor momento. Por quê? Porque as coisas estavam se transformando. As TVs a cabo estavam perdendo aderência. O YouTube estava começando a bombar. Os podcasts, idem, tal, não sei o quê. Lá na ESPN a gente não conseguia fazer nada disso, a não ser cuidar das coisas da ESPN. Então, para mim, embora tenha sido um baque, mas foi acabou sendo uma bênção. Né? E às vezes assim na vida, né? Você precisa... talvez eu não pedisse para sair. E para mim foi muito libertador, cara. Eu até hoje, assim, acho que boa parte das coisas legais que eu faço hoje só seriam possíveis se eu saísse naquele momento. Se eu saísse um pouco depois, talvez não desse mais liga. Talvez o canal já não tivesse mais como decolar. Talvez o poste de bola fosse uma coisa anacrônica. Enfim, então eu adorei trabalhar lá e adorei sair de lá. Tem uma coisa que você pegou esse trecho aí, mas acho que nessa entrevista mesmo, depois eu falo o que vem depois, né? Quando você está dentro de um... Isso é, aliás, para estudantes que um dia vão entrar numa empresa e vão entender como é que funciona. Quando você está dentro de um lugar, as janelas estão fechadas, você não consegue ver as coisas. Então, foi o que eu falei. Quando eu saí de lá, que eu falei, cara, agora minha vida é um livro aberto, eu posso fazer qualquer coisa. Sempre falo, tem um negócio que minha mulher colocou na geladeira de casa, por uma questão que ela passou lá, muito tempo atrás, que ela falou assim, quando minha vida saiu dos trilhos, que eu percebi que eu podia ir para qualquer lugar. Então é mais ou menos isso. Aí as coisas se descortinam, de verdade. É uma coisa, parece uma loucura, mas é impressionante. Quando você sai de lá, você fala, e agora? Bom, e agora você pode fazer qualquer coisa. E a gente foi fazendo, faz aqui, cria o posse de bola, cria não sei o quê, vai não sei o quê, bate na porta não sei o quê lá para fazer um projeto tal, cria o canal tal. E as coisas foram. Então, assim... Como todo pé na bunda que você leva, que você fica mal por um tempo, daqui a pouco as coisas mudam. Você conhece outra pessoa. Daqui a pouco você olha e fala assim, mas por que eu gostava daquela pessoa lá? Não tem nada a ver comigo, né? É assim. Sim, deu mais liberdade para vocês, por exemplo, produzirem conteúdo para redes sociais, para o YouTube, outros projetos acho que tem uma grande pessoais. vantagem da minha vida agora, acho que do Arnaldo deve ser a mesma coisa, que é muito raro eu fazer uma coisa que eu não queira fazer. E na SPN não era exatamente assim. Lá você sentava a bunda na cadeira e fazia um monte de coisa mala para fazer algumas coisas que você achava legal. Sim. Agora, isso aqui, não vou fazer. Não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não faço, esse horário não dá. Agora é assim. É engraçado como a carreira vai tomando caminhos que muitas vezes vocês não planejam, né? Sim, exatamente. E se vocês encontrassem o Arnaldo e o Tirone, aqueles estudantes que estavam na faculdade de jornalismo, o que vocês falariam para ele? Que dica vocês dariam para eles? Essa é uma boa pergunta porque muita gente, antes de fazer a pergunta da dica, perguntam se eu incentivaria a pessoa a fazer jornalismo. Porque quando a gente começou a fazer era a mesma coisa. O mercado é ruim. O mercado é ruim, não sei o que lá, não tem final de semana, não tem...
Cara, eu adoro, acho uma das coisas mais legais. Continuo incentivando as pessoas a fazerem. Acho que é uma daquelas... aqueles ofícios que não morrem, pelo contrário, eles vai ganhando importância e... Vão mudando. Vai moldando, Vão mudando, vão se transformando. Vai mudando, vai se transformando, exatamente. Então, eu acho que a dica seria ter obstinação, ter envolvimento com aquilo que você faz. E a coisa básica, que eu acho que é uma aflição nossa desse período, dessas mudanças, dessas novas possibilidades, plataformas, redes sociais e tal, é não perder a essência da profissão, que é basicamente o cuidado com a informação, né? O procurar, cuidar e transmitir a informação. Porque hoje também a gente percebe que é uma coisa muito mais fácil você ter espaço para dar a sua opinião. Nada contra, mas além da opinião tem muito no jornalismo, né? O ligar uma câmera e falar e dar pitaco, no final das contas eu fico pensando, quando que eu dei minha primeira opinião jornalista? Eu demorei. Porque primeiro eu não impresso, né? Então quando eu assinei a primeira coluna, quando eu fiz alguma coisa mais pessoal, demorou, e quando eu fui fazer isso, eu já estava, acho que, preparado para fazer isso. Eu já tinha rodado, entrevistado, ouvido, apanhado no bom sentido, e acho que aquilo já me deu mais segurança, né? Então, assim, muita gente pode achar, você nasceu comentarista. Não, pelo contrário. Eu, até virar comentarista, teve um... E acho que esse processo, o cuidado com a informação, é a essência da... E a dica que eu daria para nunca perder isso de vista, que é a questão da informação, a preciosidade da informação bem apurada, correta e bem transmitida. Acho que é Começar na profissão pela reportagem. Acho que isso é um bem para a vida toda. Acho que dá um lastro para a vida toda. Né? E reportagem, né? Como a gente costumava dizer no passado, gastar sola de sapato. Reportagem não é pesquisar no Google. Reportagem é sair na rua, ver como as coisas são. Como eu acabei de falar, né? Quando você está dentro de um lugar, a hora que você faz as coisas se descortinam, você vê as coisas, né? Então, hoje, por exemplo, voltando para o futebol rapidamente, como os clubes são muito fechados, não tem treino, eu não consigo imaginar como as pessoas podem ter tanta informação sem ter visto as coisas. Sem ter olhado se o técnico fez aquilo, fez aquele outro, ou como se comportam os jogadores. No nosso tempo a gente via treinos, né? A gente sabia como eram as coisas, olhava lá e tudo mais e tal. Então, para mim, informação é uma coisa muito valiosa. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa banal, né? E hoje é muito misturado, as coisas se misturam, a informação com a opinião, com a informação que é falsa. Você produzir uma informação falsa é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque outra coisa demanda apuração, demanda pesquisa, demanda uma cacetada de coisas. E sobre a dica que você falou, eu acho que... Bom, primeiro tenha certeza que você queira isso, né? Porque... Mas às vezes você não tem certeza ainda. Não, por muitas vezes você não tem certeza, mas... Tudo bem, tudo bem, né? Tudo bem, as pessoas vão mudando, mas é que a nossa profissão, a sua profissão vai ser a sua vida, no fim das contas. Que é a minha vida, que é a vida do Arnaldo, que é a vida do jornalista. A vida dele é a profissão dele. Ah, isso é ruim porque o cara é um escravo? Não, é legal, é super legal. Eu não me vejo fazer outra coisa. Mas você precisa entender que a sua vida vai ser a sua profissão. Bom, vamos chegando ao fim então, do podcast. Arnaldo, Tironi, a dupla Lennon e McCartney do jornalismo, podemos dizer assim? Que é isso? Foi um prazer recebê-los aqui no Podjor FC, né, o podcast em parceria da CESP com o curso de jornalismo da ESPM de São Paulo. Muito obrigado, foi um prazer tê-los aqui. Foi um prazer, foi nosso. Muito obrigado. Estava começando uma honra. Exatamente, foi uma honra. Obrigado. Muito bom mesmo. Estamos sempre à disposição de vocês. Foi um Obrigado. prazer ter vocês aqui. Admiro muito o trabalho de vocês. Foi muito legal o nosso papo. E, bom, a gente fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. É @PodjorFC no Instagram e no TikTok. E no YouTube é só pesquisar PodjorFC, que você pode ver todos os nossos programas completos e os cortes também dos programas. Obrigado a todos que acompanharam. E antes de acabar, eu também vou passar a nossa ficha técnica de todas as pessoas que fizeram esse programa ser possível. A apresentação ficou por minha conta, Nicolas Dias e Vander Felipe. O roteiro é de Clara Verduz, Diogo Castro, Luiz Henrique Costa e Nicolas Dias também.
A produção é de Felipe Jacobsen, as mídias sociais são de Ana Júlia Pontes e Júlia Pérez, a edição e cortes, Matheus Silva e Maria Eduarda Beg, a redação de Elisa Clozel, os trabalhos técnicos do Centro Experimental Multimídia da ESPM e a produção da CESP é do Wagner Prado. A supervisão de conteúdo são dos professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Muito obrigado.